Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra por aqui, batendo um papo com alguém, jogando uma conversinha fora. Hoje estou com meu amigo Tarran, Zé Luiz Tarran. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Vitor? Tarran é bastante coisa, tá, gente? Tarran é livreiro, lá da Realejo, também é editor da editora Realejo, e também é o responsável pela Tarrafa Literária. Então tem bastante assunto para a gente trocar uma ideia aqui, hein? Mas, Tarran, fiquei sabendo, contaram para mim, vou usar esse sujeito indeterminado aqui, contaram, Vamos lá. que quando você era moleque, você não era o melhor aluno da sala de aula, não, cara. Você era um tanto vagabundo aí, bicho. Eu quero saber suas fontes. Ouvi dizer, não saber revela, suas não fontes. revela. Cara, conta pra mim, se isso é verdade, como é que é a ponte desse aluno, que talvez não fosse ali o aluno de referência da tia Maria na sala de aula, e que vai se transformar num cara que vai empreender na área de cultura, na área dos livros, na área de eventos de cultura. O Tarran da escola, é apesar do Tarran da escola que isso vai acontecer ou é por causa dele, cara? Me conta. Essa é uma pergunta que não estava no roteiro pré-enviado. Adorei, inclusive, porque é muito melhor a gente começar a arrancar com uma surpresa, né? Mas eu acho assim, Vitor, que a escola é um dos medidores, né? Você me classificou como com alguns rótulos, vamos dizer assim. Sim. E a escola, talvez no momento em que eu estudei, uma escola mais cartesiana, existem vários tipos de escolas também. E existe também um aluno que vai olhando em volta dele e tendo, vamos dizer assim, descobertas ou tendo incoerências, né? Ainda bem que nós somos essas metamorfoses ambulantes, como diria o Raul Seixas, né? Então, eu acho que a escola, eu sempre digo isso lá, para essa fonte que você não me falou, que é um dos meus... eu sempre falo isso, olha, a escola não é tudo para eles, mas eu acho que a escola é um ótimo medidor. Acho que se você tiver diferenças com o ambiente da escola, não é também uma tragédia. Você pode não ser brilhante nessa frente, mas você pode ter a sua história, independente disso, né? Então, assim, eu tive, como aluno, eu tive até os 14, 15 anos uma produtividade e depois eu olhei para o mundo em volta, assim, e descobri o rock and roll, descobri gazetear a aula, descobri jogar bola, fazer futebol na porta da igreja do Imbaré. E eu sei que eu tive depois uma sensação de perda de tempo, Tá. sabe? Eu falei, pô, eu acho que eu cometi excessos mesmo. Acho que eu fazendo esse balanço hoje, eu não vou glamorizar, não. Eu acho que, Legal. que não foi a melhor saída, até porque um adolescente dificilmente tem as melhores decisões. Mas, Né? falando sério, né? Brinquei com isso, mas eu acho bacana essa colocação, porque assim, vamos lá. A gente trabalha com um cursinho também. A gente pega uma molecada muito jovem. E muitas vezes eles alimentam, Tarran, uma expectativa de que a vida é linear, de que ele vai construir ali desde a escola uma carreira, e que cada bloquinho vai ser colocado, e que se alguma coisa, entre muitas aspas, falhar nesse processo ou fizer um caminho um pouco mais torto, nossa, deu tudo errado para ele. E a gente sabe que não, e é óbvio que não, né? Quis trazer isso, Tarran, claro, mais como uma brincadeira mesmo, mas para a molecada, calma, né? As coisas vão se construindo. Olha o Tarran. Não, mas é bem nesse sentido mesmo, né? De calma. E até porque, Tarran, fala como professor também. Há uma falha da escola, penso eu, por dentro aí do processo, em não conseguir olhar para os diversos tipos de aluno. A gente tem talentos diversos, capacidades das mais diversas, e me parece que a escola é um pouco parcial nesse sentido, né? Ela vai olhar para um modelo muito específico e não vai dizer, ó, é por aqui. E não, pode ser por muitos meios, né? Sim, ela é um dos... Claro que a escola tem um peso forte tanto quanto
talvez família, num determinado momento do jovem, né, em evolução. Mas eu não sei fazer talvez seja uma boa pesquisa fazer comparativos de carreiras contra a época de alunos, né? Sim, sim. Então, como é que era o cara aluno? Como é que ele é no mundo adulto? E eu imagino assim, olhando para as profissões de vocês aqui, o mundo em ebulição como ele está, em transformação, e os valores também estão sendo colocados em questão, né? Quais são os valores? Vamos dizer assim, será que vale a pena eu fazer uma carreira convencional? Sim. Será que eu posso apostar tudo no meu talento? Será que o talento, a desinibição, a comunicação intuitiva, cara, tudo bem, essas coisas elas não anulam, para mim, né? Eu estou falando mais com um testemunho, assim, umas impressões particulares, assim, mas esses talentos são bem-vindos para todos. Mas será que esse talento, amplificando algo frágil, não pode virar um defeito? Tá, Né? não é verdade. Então, assim, será que não é bom todo mundo ter uma base legal, né, instrutiva e tal? Porque existe o Garrincha, que é aquele talento bruto que Sim. mal sabia, né, organizar as ideias, mas era um talento da coordenação motora. Mas quantos Garrinchas existem, né? Sim. O Cristiano Ronaldo não é um Garrincha. Definitivamente. O Cristiano Ronaldo é um dedicado, é um operário, né? Sim, um homem de chegou, esforço do trabalho, né? Chegou longe, que faz uma dieta rigorosa. O Garrincha morreu alcoólatra, Sim. né? Para usar esse comparativo. A gente pode ir para um monte de outras áreas, né? Então, estou me defendendo também, mas eu acho assim que a escola, sim, que eu cursei, e que a escola que eu entrei em choque, ou que eu descobri esses pequenos delitos juvenis, eu acho que eu perdi tempo, em parte, e por outro lado, eu ouço até hoje o meu rock and roll, Sim. gosto até hoje de jogar bola, fui somando esses prazeres, né? E fui ler também sobre essas coisas, né? Que aí essa vontade de ler também não se deu só pela escola, se deu também pela minha formação familiar. Então, essa construção é múltipla mesmo, né? Eu acho que é isso. É sujo, sim. multifacetado. Falando nessa construção múltipla, né, do sujeito, não só do trabalho, que eu acho que ele é uma parte do que é um sujeito. Eu me lembro, Tarran, tem um cara que você conhece, o Luiz Antônio Simas, que vai colocar ali, numa série de obras dele, mas acho que em especial no Corpo Encantado das Ruas. Aliás, leia esse livro, é um livro muito bom, você que está ouvindo a gente, vendo a gente. Que ele vai falar, uma coisa que mexeu muito comigo quando eu li esse livro, que ele vai falar que o contato no espaço público ou no espaço privado de convivência pública, ele vai garantir duas coisas que ele vai entender como importantíssimas, né? A primeira é uma espécie de encantamento da vida, um encantamento da vida. E a segunda é que ele vai dizer uma contribuição para a democracia, porque colocar os diferentes em contato humaniza as pessoas, né? Ele não é só o outro que pensa diferente de mim, ele passa a ser o seu Zé, a Dona Maria, você conhece essa pessoa. As livrarias de rua, Tarran, e a Realejo nisso, são espaços que contribuem com esse encantamento, cara, da coisa pública? Como é que você vê isso, meu velho? Legal se citar o Simas, né, que ele é um estudioso de quem nós somos, né? Porque é um dos países mais difíceis de você explicar o que é, ou o que ele será no futuro, Sim. do que a gente é composto, é o Brasil, né? Opa. Que é talvez o mais pós-moderno de todos os países do planeta, né? E eu acho que a Realejo, puxando a brasa para nós, mas as livrarias de rua, as livrarias físicas, vamos dizer assim, elas são um desses lugares de encantamento, sim. Em que lugar você pode ter uma epifania ou ter uma grande sacada, um susto de conhecer determinado texto, ou uma biblioteca também? Sim. Acho que ela também é um lugar que pode gerar esse encantamento, inclusive no encantamento de você descobrir determinado autor, e esse autor pode ser um farol para você. Sim. Né? E os livreiros são os agentes disso, ou os bibliotecários também, ou os professores também,
né? Que a escola também eu acho que pode ser um desses lugares. Penso que sim. O Simas, ele adora dar aulas públicas num bar, né? No Bar Madrid, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, né? E o bar é outro encontro, outro lugar de encontro democrático, né? Não é um lugar, vamos dizer assim, que tenha um espaço VIP, que pode ir só o cara rico. Sim. Tarará. O boteco ali em especial, né? Esse É bar democrático popular, na sua natureza, né? Tem até um livro citando autores, como a gente está fazendo agora, um livro do Rui Castro, que é o mineiro mais carioca da história, ele falando exatamente da democracia do bar e que poderia ter, numa mesma mesa, um pescador que lê Os Ventos e um filósofo que lê Sartre. Que bonito. Então os dois podem se encontrar nesses lugares. São os lugares encantados mesmo. A livraria é um deles. A biblioteca e a escola também. Falando de livraria e de livreiro, você é livreiro já há um bom tempo, né, Tahan? Já está um tempinho aí nessa brincadeira aí. O que continua te encantando, pegando ainda esse campo semântico aí do encantamento, no ofício, no trabalho livreiro, né, no emprego de, né, livreiro? O que você olha para isso aí e fala assim, cara, isso aqui é maneiro, cara, isso aqui segue sendo legal? Então, tem duas coisas aí. Uma que eu busco me surpreender ainda. É uma coisa que eu fico atento para não perder essa capacidade, né? O legal da porta aberta de um lugar é que a cada segundo pode acontecer uma surpresa. Você nunca sabe o que vai acontecer no futuro próximo. Sim. E essa possibilidade já é um tipo de sabor para mim. Por outro lado, a gente sabe muito bem os padrões, né? Então, eu tento não me brutalizar com os padrões. Ou seja, as mesmas perguntas, né? Tem uma pergunta comum que não sei se está no teu roteiro, mas eu acho que não. Que, por exemplo, chega um aluno de primeiro ano de jornalismo. E aí os alunos, a maioria não me conhece, né? Hoje o mundo está muito digital e tal. Sim. Mas os professores me conhecem. Aí eles falam assim, você vai fazer um trabalho lá e vai procurar o Tahan, o livreiro da Realejo, e aí ele tem aqui algumas perguntas para você, desenvolve as perguntas para ele. Aí o aluno chega, algumas vezes quer marcar por WhatsApp, eu não topo, tá. Porque moleza, você está na faculdade, pelo amor de Deus. Vai gastar o seu tempo, vai entrevistar assim, porque é assim que é legal. Pô, você está fazendo jornalismo, cara. Sim. Que nem uma pessoa fala, eu faço letras, mas não gosto de ler. O que é isso? Né? O que é isso? Então vai fazer outra coisa. Aí o rapaz ou a menina chega e fala assim, qual o seu público-alvo? Aí já me dá aquele azedume, vai subindo. Daí eu falo, meu público-alvo é o A. Aí dou aquela pausa dramática, alfabetizado. A menina fala assim, oi? Alfabetizado, gente, não é público-alvo. Os livros, eles são também democráticos, né? Sim. Não tem, não tem bula, né? Talvez, claro, existem livros que exigem um pouco mais do leitor, outros vão para segmentos, né? Mas esse tipo de coisa, esses padrões, quando se repetem, eu também tento afastar, entrar no meu padrão de resposta. Então, acho que hoje, com 33 anos de carreira, eu adoro continuar perto do leitor, que eu acho luxuoso, que nem vocês aqui estão perto dos alunos, né? Sim. É muito luxuoso. Com certeza. Você não está dentro de um tubo de ensaio que você vai... como serão os alunos hoje? Vou pagar uma pesquisa? Sim. Vou pagar um algoritmo, sei lá o quê? Não, você está perto deles, né? E eu estar perto do leitor, eu acho que isso mantém o meu ofício também em mutação constante, em atenção constante. Então, eu continuo gostando. Quando eu estou aqui fora do ambiente lá, eu fico pensando um pouquinho lá. Como é que estão as coisas por lá e tal. Vou perguntar se os caras estão vendendo livro lá. mas eu gosto muito da surpresa e, claro, eu sei que a surpresa não vem toda hora.
Sim, então, sim. quando ela vem, eu tento desfrutar ao máximo. E o monótono faz parte da vida também, ele tá Também, ali, também. Não há nenhum problema nisso. Engraçado você falar isso, eu trocava uma ideia, algo muito parecido com isso, com os alunos aqui esses dias, que a Litra tem 10 anos, né? Não são os 30, né, os 30 e poucos aí, mas já são 10. Você é mais jovem. Um pouquinho. E aí, eles, pô, Vitão, você se amarra aí no que você faz, você gosta pra caramba. É que para os teus alunos, 10 anos deve ser uma eternidade. Né? Nossa, Vitor, 10 anos. O cara eles não tem 17. Exatamente, eles não têm nem o dobro disso, né? Então é mais que meia vida deles. Sim. Mas como é que é se amarrar 10 anos pela mesma coisa? Eu falei, cara, eu acho que passa muito pelo que você falou. Sim, a gente vê as mesmas coisas, mas elas não vêm do mesmo jeito. Né? E essa coisa, né? E brutalizou, ferrou, né, cara? Não, já era. Se você engessar, você vira um... Tinha um jornalista que morreu muito cedo, chamado Daniel Pisa. Ele falava, ele tinha ligação com o Santos, foi editor executivo do Estadão, escrevia aos domingos. Ele criou um rótulo chamado mito paralisante, que é quando uma determinada figura, pode ser um cantor, um escritor, Sim. o que seja, começa a secar a fonte criativa dele, começa a olhar para ele próprio, o que ele já fez. Né? E aí o cara paralisou. Não tem grandes criações. Ele está assombrado por ele mesmo. Vira uma caricatura de si mesmo, né? Do passado. Está preocupado demais com ele e tal. Então, acho que a gente tem que sacar e tem que se defender dessas armadilhas também. Bacana, muito bom. Terran, você tem pão aí, né, ali com a sua empresa, ali com a questão de ser editor também, e muito recentemente você passa a se aventurar no lado contrário, no lado oposto dessa parada, que é na condição de autor, né? Até aqui, pessoal, mostrar para quem está assistindo a gente está com o livro aqui do Tarran, O Intrépido Livreiro nos Trópicos, do Zé Luiz Tarran, beleza? Tá aqui. Vai na Realejo, compra lá, o livro é muito bom, eu já tenho, o Neto tem, a gente já leu, muito massa. E aí eu venho algumas perguntas, Tarran, em relação, alguma coisa que eu quero saber em relação à questão do Tarran autor. O Tarran autor já havia sido gestado ou não? Foi um acaso essa parada? E como é que é se colocar nesse outro lugar, né? Que você se colocava numa posição contrária, você era o cara que trabalhava com autores. Trabalha ainda com autores. Como é que é ser um autor? Então são duas coisas em uma. De um lado, esse Tarran autor já estava no seu pensamento, já o veio, de alguma maneira. E como é que é ser autor agora? Ele não estava. Ele foi se apresentando muito pelo outro. Ou seja, ao escrever, que eu fui convidado muito tempo e muitas vezes, repetidas vezes, para escrever crônicas, artigos e tal. Apesar de não ter feito jornalismo, nem letras, eu cursei de forma incompleta arquitetura. Eu sempre gostei de desenhar, e ainda gosto. E aí, só que o fato de eu ser um pouco... eu emitir minhas ideias e opiniões e eu acabava me expressando pelos textos curtos, por essas crônicas que acabaram indo para veículos, como o Jornal A Tribuna, o Publish News, que é muito legal para quem quiser um dia conhecer mais de mercado editorial, é uma newsletter chamada Publish News. Bacana. Que é um clipping do mercado editorial. Sim. E ela busca também outras matérias sobre cultura pelo Brasil afora e tal. E aí eu fui escrevendo para vários veículos e para redes sociais. E aí acontece das pessoas começarem a gostar daquilo e começarem a repetidamente falar, olha, faz um livro e tal. Eu não dei bola no começo, mas depois eu comecei a considerar. Então foi se apresentando, assim, eu fui acatando isso e absorvendo e enxergando isso como sendo também um livreiro que escreve. Eu não me considero autor. Eu acho que eu tenho tanta referência de autores, cara, de caras incríveis, assim,
E falo, puta, autor eu não consigo falar. É o segundo convidado que vem aqui, autor de uma obra, que vem com essa mesma conversa. Mas tem uma galera que é muito bacana. É a segunda já. Vocês têm contato com professores Você é professor de literatura Sim. e tal, e outros, né? E assim, as referências, elas intimidam a gente. Mas as referências estão prontas, né, Zé? O João Então, Cabral de Melo já publicou tudo que tinha que publicar, o Drummond já publicou tudo que tinha que publicar. Tem o João Cabral que publicou o primeiro texto. Sim. Tem esse cara ali do começo. Sim. Né? Não estou comparando uma coisa com a outra, mas existe esse autor que começa. Claro. Mas talvez o lugar, assim, o peso do rótulo também, eu sinta ou essa questão das múltiplas frentes. Tá. Eu não consigo atacar em tantas. Então, eu não consigo estar puro nessa história. Também pode ser uma mania também, de eu não esquecer um pouquinho dali, o chinês dos pratos, né, que fica no círculo, sim. mantendo todos lá girando. Então, acho que eu sou um livreiro que escreve crônicas. Tá? Mas sim, cronista. E para eu me convencer mais, eu inscrevi o livro em tudo que é prêmio possível. Bora. Eu não sou do júri mesmo, se eu fosse estaria impedido, então eu falei, inscrevi em tudo e se calhar de ir para uma final, eu já faço a minha limonada e falo, olha, está na final do prêmio tal. Porque também você vai caindo a ficha, né? Depois as coisas não são automáticas, né? Claro. Assim, você lança o livro, aí depois eu tenho já começado a falar sobre o ofício, que eu acho que aí sim, o livro tem um poder muito legal, que é como se fosse um passaporte que ele te dá uma propriedade, uma autoridade sobre determinado assunto. Então, sim. Quando você, por exemplo, escrever a tua experiência ou as tuas descobertas na forma de ensinar literatura, e isso for para um livro, é engraçado que você vai nascer daí uma fala que é uma fala diferente do que você é professor. Sim, né? sim. É a fala de você, divulgador da pedagogia em relação para um outro sujeito, né? Diferente do é uma outra camada, né? E o fazer um livro é incrível que te dá, mesmo você vivendo tudo que você viveu, escrevendo ao longo de 20, 30 anos, que é o que esse livro quando ele vai para o livro, parece que aí vira uma nova etapa do game, como diz o Marcelo Tassi. Sim. Eu estou em outra etapa do game agora, de falar sobre o trabalho. Legal. E, Tarran, no livro, até para você que não conhece o livro do Tarran, você já com vontade de ler o livro do Tarran, que é muito legal mesmo, no livro você vai contando uma série de causos ali, né, que você vive nessa profissão livreiro ali, né, de balcão ali, as coisas que vão chegando, tem coisas que são hilárias ali. Eu queria muito, Tarran, que você pensasse alguma que você acha que ela isso aqui merece contar. Tem um caos aqui que ele é bacana, né, sem estragar o livro todo, ele tem histórias das mais diversas, mas uma história que você acha assim, essa aqui ela é interessante, ela é diferente. Não necessariamente é que você mais gosta, não é esse papo não, mas um caos que assim, quando você lembra dele, você lembra com um afeto aí diferente. Vamos lá, tem uma história que quando ela tem se apresentado como primeira lembrança quando me perguntam sobre isso, porque ela é muito boa. É a história de um cliente, infelizmente já faleceu, é um nome interessantíssimo, Gastão Frazão. Olha que nome ótimo, de personagem um mesmo, personagem. né? Ele usava 2 óculos ao mesmo tempo, então ele punha um e o outro estava deitado sobre o anterior, porque, sei lá, figura magnífica, uma bengala, e lia divulgação científica, lia astronomia, está dentro disso, gostava de cartoons, HQ, era artista plástico, o dinheiro dele veio do café, da época do café, e um belo dia o Gastão, essas coisas vão acontecendo na livraria, a gente desenvolver relação real com os clientes. Sim. Isso é parte da minha vida também, né? Misturar essas coisas todas. E um dia o Gastão fala, você tem que ir lá em casa, velho.
falava assim para mim, você tem que ir lá em casa um dia, eu quero te mostrar os meus quadros, os meus livros e tal. Eu falei, pô, claro, Gastão, vamos lá. Aí, outro dia ele aparece lá com sua bengala e fala, vamos lá então. Eu falo, eu não tinha... Caramba, é verdade? Que era papo de carioca. Não é só a gente marca, né? Eu estou em Santos, não estou no Rio. Aí eu falei, vamos lá. Aí fomos, ele começou a me mostrar os quadros abstratos e ele perguntava o que eu achava. E eu, né, eu era bem moleque quando eu fui. Devia ter 20 e poucos anos. Eu comecei a falar que tudo era bom, porque ele sabia que eu desenhava. Já tinha visto uns desenhos. E aí ele falou, velho, quem gosta de tudo não está enxergando nada. Você vai ter que falar mais. Eu falei, muito cara, bom. O cara me tirou da minha sombrinha aqui. Aí comecei a falar, tal, beleza, tudo bem, agora vem ver minha biblioteca. Quando eu olho para a biblioteca dele, a biblioteca era uma parede de livros, todos encapados com papel almaço. Era uma parede branca. Quando você aproxima dela, você via que tinha anotações nas lombadas dos livros. Tá. Mas é um labirinto, porque, na verdade, é tudo igual. Eu falei, Gastão, o que é isso? Não, eu encapo e só escrevo o ano e onde. Nossa. Aí eu falei, tá bom, então 2024, Buenos Aires. 2024, Santos. E pensando sobre isso, ele não teorizou sobre, né? Porque não era o jeito dele. Mas na crônica eu penso sobre isso e acabo pensando no resultado dessa biblioteca para o dono dela. Principalmente para o dono. Não para mim nem para você. Ela representa um espelho das crenças do leitor e das opiniões do leitor e das fomes do leitor de cada época da vida dele. O Gastão já devia ter 80 e tralalá, ou 90, ele faleceu com os 90 e poucos. Então ele lembrava que na juventude ele comprou um livro em 1940 e tal, em Buenos Aires, e aí vai uma sequência cronológica e por ela vão transformando as ideologias, os humores e as fomes do que você quer ler na sua biblioteca. Bonito, né? Mesmo, muito bonito assim, né? Olha que legal, né? Desse quando, né, acabar, desse onde, desse cara que ele era, até importar mais do que o quê, né? Do que aquela coisa. E é o que eu acho também, que a gente, Vitor, a gente o que a gente lê, o que a gente fala. Sim. Se a gente fica um futriqueiro da vida alheia, eu acho que isso também afeta um pouco a gente. Se a gente come mal, afeta a gente. Se a gente fala mal dos outros, afeta. Se fala bem, afeta também. Sim. Né? E o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente assiste, a nossa alimentação de cultura é o que nos empurra, né? E o que nos faz a gente também se transformar e ser incoerente. Voltando para o começo, sendo incoerente, que é muito mais leve a gente se permitir ser um pouquinho mais incoerente. Por favor, né? Mas, Tarran, eu quero fazer um resgate da sua metáfora do chinês que equilibra pratos, que eu queria muito resgatar um prato que a gente não pontuou ainda, que é a tarrafa. Claro. Né? Um evento pelo qual, pessoalmente, tenho muito carinho, assim, eu digo isso já há um bom tempo, assim, eu sou professor, a tarrafa existe há mais tempo do que eu dou aula. Então, olha que coisa, né? Então, assim, uma parte fundamental da minha formação como professor, mas não só como professor, como cidadão, ela acontece participando da tarrafa. Conheci autores ali, autores que eu não conhecia, autores que eu conhecia, mas tive o contato de assistir aquela pessoa falar, tá ali, né, beber um pouco da fonte. E eu tiro essa experiência pessoal de um evento tão bacana como é a Tarrafa, um festival tão grande, em mais de um sentido, grande no seu tamanho, grande na sua importância mesmo aqui para o calendário da gente,
E eu jogo isso para uma coisa mais ampla, né? Poxa, olha só, a tarrafa foi fundamental para a formação de um sujeito, que é o Vitor, professor ali de Santos e tal, de quantas pessoas ao longo desse tempo de tarrafa esse evento não mexeu de alguma forma. E eu queria saber a sua percepção enquanto o cara que conduz esse evento, porque eu conheço a opinião sobre a tarrafa das pessoas que vão à tarrafa, né? Quem está ali participando, curtindo e tal, não sei o quê. Como é que é a tarrafa do seu lado, cara? Que, assim, que é um evento que ele, como acho que tudo, ele vai se construindo ao longo desses anos todos, Sim. né? Acho que você foi entendendo a própria tarrafa ao longo dos anos, boto fé nisso, Sim. e a tarrafa ela vai se desenvolvendo quase que como coisa viva, né, de um ano para o outro. Como é que o Tarran enxerga esse evento? Qual é a dimensão da tarrafa na sua vida, cara, assim, para você? Bom, primeiro ouvir o teu depoimento sobre a importância do festival para você, e você, por sua vez, é um multiplicador que chega nos alunos, que chega nos alunos que querem também transformar o mundo perto deles, é muito bom de ouvir. Eu recebi alguns retornos como o seu, de famílias, né, de pais que falaram que os filhos começaram a ler porque os pais não têm hábito de ler, mas levaram na tarrafinha, Que legal. que é o encontro com os escritores para livro de criança, né, a parte infantil. Então isso para mim, pô, é um tesouro ouvir. A tarrafa é a radicalização da experiência de aproximar leitor e autor. Eu sempre acreditei nisso na livraria e continuo fazendo lá. Os autores dão o toque da arte, né? A presença deles é a presença mágica, né? É o cara que dá vida ao texto. E a tarrafa é uma enxurrada de autores, né? E ela consegue ter no volume desse grande encontro de autores vindos do Brasil todo e até do exterior, ela tem a capacidade de transformar a literatura e a leitura na conversa da cidade. Você impacta a cidade, porque tem volume, tem barulho, né? Você reunir 30 nomes em 4 dias. Nossa. Então, assim, isso para nós é um grande motivo de dar força também para a livraria de rua, e não só para a minha livraria, mas de colocar o assunto literatura na pauta da cidade. Roda, né? Isso acredito que os vizinhos da Martins Fontes também devam aproveitar. Com certeza. As outras livrarias da região, do Brasil inteiro, porque quando acontece uma flip em Paraty, os jornais também repercutem, os escritores estão aí, saem novas ideias e novas vontades do leitor que nunca ouviu falar de determinado autor. Lamentavelmente, quando morre um autor também, as pessoas... eu nunca li nada dele. Né? Até uma má notícia como a morte, ela faz o cara ler. Imagina com os caras vivos aqui perto. Sim, com certeza. É o grande sentido da profissão para mim. E acho que os eventos literários, as festas, as celebrações, são muito técnicos também. Então a tarrafa é um jogo de aprendizado constante. Você falou que é vivo, e é vivo mesmo, porque você pode ter surpresa, você tem dois seres humanos conversando, pode acontecer alguma coisa lá, né? Pode acontecer algo histórico ali, né? Sim. Então a gente adora fazer a tarrafa e aprender a fazer a tarrafa também. Cara, você falou das perguntas clichê aí que os estudantes, jornalistas, eles não chegam para fazer. E tem uma, cara, que eu falo assim, eu não vou fazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta, não tem como, cara. Algumas são perfeitas. Então, e por isso que elas se tornam um clichê. Saberemos já. Que é assim, eu falei, não vou fazer, mas vou. Que é do, cara, você tem anos aí de tarrafa, convidados vários. Quem foi aquele que você falou assim, mano, eu trouxe esse fulano, essa fulana, isso foi muito legal, assim, o convidado que você falou assim, pô, isso aqui, pessoalmente, não assim pro público, e tem uma coisa do evento, Tarran, que é o pra você. Uhum. É gostoso pra você, né? Tipo, pô, que legal poder realizar isso aqui. Quem é aquele autor, aquela autora que você fala assim, mas isso aqui foi massa, poder trazer essa pessoa foi muito legal. Eu queria. Tá. Cara,
ele hoje já virou quase um amigo, porque, digo quase porque ele é bem maluco, assim. Eu chamo ele de amigo, ele eu não sei, eu acho que também. Mas é o Amir Klink, cara. Amir Klink é o mais perto que eu tento entender de um herói. É o Legal. Amir, né? Também o Luiz Fernando Veríssimo, quando Sim. veio. O Luiz Fernando é um gênio, né? Mas o Amir foi demais, assim. Engraçado que quando ele já veio aqui para Santos umas 5 vezes em eventos da gente, e Tarrafa acho que 2 vezes, mas na primeira vez que ele veio na Tarrafa foi engraçado, vou contar o caos aqui, que ele recusou o carro de produção, ele falou, não, Olha, eu vou, deixa que eu vou aí. Eu falei, tá bom. Isso deixa a produção preocupada, né? Fala, puta, não dá para controlar o cara. E o Amir não dá mesmo para controlar. Aí o cara começou a atrasar. e vou fazer o Amir Klink, né? O cara Então, já fez. eu já vou aí. Onde é? Me dá aí o endereço e tal. Pô, não é o Polo, é mó perto, é Teatro Guarani. Aí eu botei um autor australiano para falar com ele, um autor chamado Tim Winton. Fez um livro muito legal, inclusive, que está esgotado, lamentavelmente, chamado Fôlego, que é a história de 2 amigos, jovens amigos surfistas, e no surf eles vão tendo os ritos de passagem deles e saem da inocência para a vida adulta. Legal. Em cima de pranchas de surf na Austrália. Legal. Muito legal. Eu falei, pô, elemento marítimo, surf, vou trazer o Amir Klink, navegador. Vou juntar isso aí. Pá. Aí, beleza. O Amir atrasadíssimo, todo mundo preocupado pra caramba, vem uma moto estranha, não sei o nome do modelo, sei lá, e sai o maluco, ele tá lá, capacete, você não... Aí ele tira o capacete assim, fala Zé Luiz, pra mim. Eu falei, puta, finalmente, Amir, vambora então. Aí ele tá lá, todo mundo querendo pegar no cara, né, passando assim, ele, opa, não sei o quê, uma multidão. Aí ele vai entrando assim nos bastidores, ele olha, ele tem aquelas coxias do teatro, ele olha assim, na plateia, olha para mim assim, você não explicou que era isso aqui. Eu falei, meu Deus. Amir, você também, você não perguntou nada. Mas falei assim, nossa, ele olhou assim o teto, olhou a plateia. Vambora, vamos aí. Sabe quando você sente que o cara deu uma olhada e falou, pô, que legal. Clique ali no cara, que E aí maneiro. ele entrou, tirou a bota lá, ficou com o pé, os dedões balançando, e o australiano estava impactado. Daí eu falei, meu, o cara é da Austrália, mas ele sabia quem era o Amir Klink. Olha que legal. Aí quando o Amir começa a contar as histórias dele, que são incríveis, também é um contador de história, o australiano fala assim, cara, eu só escrevi um romance. Você é o Amir Klink. Tipo, o Amir nem liga também, porque isso é outra característica dos grandes caras, né? Dos grandes caras que a gente acaba ficando fã. Eles são extremamente simples, né? E o Amir é isso aí. Então o Amir foi um dos caras que mais assim me orgulhei. Que legal. Na sua fala, Tarran, sobre a própria Tarrafa, quando você fala de um mercado que se aquece, né, a partir de eventos como esse, eu não consigo não pensar, Tarran, falando em mercado, de como as coisas mudaram provavelmente a partir do efeito Amazon, né? A gente tem um impacto que é considerável aí no mercado livro, por assim dizer. Sim. E eu tô ligado que você é um cara que olha muito para a questão da chamada lei do preço fixo, né? E queria te ouvir sobre isso. Qual é a relevância que isso tem para esse mercado? Como é que você olha para essa questão, cara? Temos tempo? Cara, é importante essa questão, porque é o seguinte, ninguém deve alcançar a marca de trilhão pessoal no mundo, na minha opinião. Estou contigo nessa. O Jeff Bezos, ele é um trilionário. Só a partir disso, eu já tenho má vontade com esse cara. O que ele faz com o livro é uma armadilha para o leitor. E eu explico. O leitor, ele
ele deturpa a leitura, ele deturpa a percepção do produto, olhando só para o preço. Um livro, claro, tem o seu preço, o seu custo, o seu valor, mas a Amazon e outras gigantes do .com, elas simplificam essa percepção, elas só falam do desconto. Sim. Então o leitor cai numa armadilha de olhar o desconto. Só que eles não sabem que a Amazon ela força os fornecedores a darem mais desconto para eles. E as livrarias têm menos desconto do que a Amazon. Qualquer livraria. E a Amazon bondosamente pega e dá um desconto muito maior do que uma livraria consegue dar. Sim. Isso faz com que o leitor perca a atenção sobre o produto e só olha preço, ele fica mais distraído de outras questões. Quais são as outras questões? Atendimento, argumentação com o livreiro, a atmosfera do espaço físico de uma livraria dos encantamentos que a gente falou, e para só olhar o desconto do livro. O Jeff Bezos e a Amazon, eles praticam aquele negócio chamado dumping, né? E isso, na prática, ele dá mais desconto do que a livraria tem de margem. Sim. Então, se a livraria se preocupar com essa competição, a livraria quebra. E se ela não se preocupar, ela quebra também, porque o leitor, ele não é obrigado, a culpa não é do leitor. Claro. Ele não é obrigado, o cara está apertado no orçamento, e ele não é obrigado a comprar um produto mais caro, né? Ele vai olhar para isso, invariavelmente. Só que a questão é que, por que ele está mais caro? Ou a questão melhor será que ele não está ilegalmente mais barato? Ilegal no campo ético? É ilegal no campo moral? Talvez. Em resposta a essa atitude agressiva da Amazon, e que ela tem outros reflexos, mais de 25 países do mundo adotaram a chamada Lei do Preço Justo ou Lei do Preço Fixo, ou no Brasil também chamado Lei Cortês, nome de um grande editor da área de educação. Que para todos os lançamentos do mercado, durante um ano, você tem uma regulamentação de... uma goteira que está aqui no estúdio. Você tem o lado do Tarran, tá? Eu tirei o som dessa porcaria, mas ele se mantém. Ele é rebelde. Puxou o Vitor. Aí esse lançamento que ele fica um ano dentro de uma regulamentação de ter um topo de desconto de 10%. Tá? É um bom desconto ainda, né? Sim. Ainda mais em países que tem uma certa estabilidade tal, de inflacionária. Tal. Quando ele atinge um ano e um dia, liberou. Aí você faz o que você quiser. Tá. Por quê? O lançamento é o livro que mais vende, é o livro que mantém as livrarias, que defende o livreiro, que defende os espaços físicos onde os leitores vão se encontrar e onde mais leitores vão descobrir a literatura. A formação de leitores em geral está ali, né? E aí em 25 países como França, Alemanha, Coreia do Sul, até a Argentina, do maluco aí, da vizinha, esses caras parece não estão com a lei do preço fixo. No Brasil, ela está, desde 2015, tramitando em Senado, Câmara dos Deputados, mas até agora não vigorou. Tá. Então é uma campanha importante da opinião pública entender que não vão pagar mais caro. O que vai acontecer quando a lei entrar? Vai proteger as livrarias, vai proteger outra coisa que é a bibliodiversidade, porque o algoritmo ele estreita a tua visão. Com certeza. E vai te mostrar sempre os livros muito próximos e você não vai poder nem lembrar, porque você vai ser tirado da tua memória. Exato. A variedade, treinado pelo algoritmo. A diversidade, né? Exatamente. E então, eu acho que seria muito, 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 muito bem-vinda a lei do preço justo, ou fixo, ou cortês no Brasil, porque o leitor vai sair ganhando. E o efeito colateral nesses países todos foi, depois que a lei entrou, o preço baixou. Olha. Por quê? Porque tirou o custo Amazon, tirou a ansiedade desse custo, a margem maluca da Amazon. Aí quem baixa o preço é o editor.
Sim. Não tem que ser o varejo final. Se você transfere para o varejo final a canibalização, o ecossistema do livro entra em colapso. Sim. E aí acaba o mercado editorial. Perfeito, Tarran. E aí, dentro dessa sua fala importante, dentro desse cenário, como é que você vislumbra, cara, o mercado da livraria de rua, né, do editor, que você também é, mas em especial de uma livraria como a sua? Como é que você olha isso aí para frente, cara? Eu tenho uma tendência otimista, apesar desse cenário adverso e desafiador, existe umas boas notícias em torno do mercado editorial. A má notícia é muito mais eficaz que a boa, né? Então hoje diariamente entra na livraria, a pessoa fala assim, está fechando tanta livraria. Eu falo, tá, mas é mais comum fechar em redes. Sim. Né? Porque Sim. as redes são monstruosas, elas estão longe do leitor, Sim. Elas não reparam nesse luxo de estar perto, né, do teu consumidor. É muito bom você poder ter um laboratório vivo, né? E enquanto que as livrarias de rua ou de segmento, ou as livrarias mais com identidade, elas estão crescendo, elas estão nascendo mais. Existem dados aí de que foram abertas mais de 100 livrarias nos últimos anos aqui no Brasil. Nos últimos, sei lá, 5 anos, englobando aí a pandemia, mais de 100 livrarias novas no Brasil, enquanto que as redes sofrendo, porque elas ficaram impessoais, e para ser impessoal você compra no site, se você não conhece ninguém no lugar, Sim. Você não tem segurança de atendimento, então você pode comprar em qualquer lugar. Então, eu defendo livrarias com opinião, livrarias com atrativos, com eventos, com atração do leitor, sabe? Com troca de ideias, com atendimento opinativo, sabe? E com muito livro em comum também, para as pessoas descobrirem coisas que elas não vão conseguir descobrir navegando num site monótono para você ver desconto. Eu tenho a sensação, tá, você falando isso, que me faz muito pensar na Litera também, né? A gente tem um cursinho, que é um cursinho em dimensões menor, né? Quando você comparar com grandes redes, por exemplo, e a gente ouve constantemente essa questão do, pô, eu gosto daqui porque aqui eu me sinto alguém, né? No sentido de ser atendido, né? Alguém que eu sou atendido por uma pessoa que eu conheço, que eu penso que me conhece, que vai me dar a atenção devida, que vai me olhar com o tempo de convivência, com afeto. A impressão que fica para mim, Tarran, aí linkando acho que as duas coisas, né? A sua experiência lá, a nossa aqui, é de que em um mundo tão impessoal, né, de relações marcadas pela barreira da impessoalidade, pela tela, enfim, as pessoas estão sentindo falta, né, dessa coisa do um a um, né, Claro. dessa coisa do tato mesmo. E é muito sofisticado e é muito complexo fazer esse atendimento, né? Não é só aplicar o que você estudou, você tem que ter uma forma de dividir, né? E o livreiro também tem que ter muito tato, porque você está lidando, às vezes, com especialistas, né, nos assuntos. Eu brinco que a gente é como se fosse o judô, você usa a força do adversário, depois sugerir uma obra. E eu também falo, pô, mas você vê, o livro é o mesmo aqui e lá, só que meu atendimento é grátis. É incrível dessa defesa meio sem vergonha na hora do balcão. Mas eu acho que sim, o atendimento opinativo, ele é isso. Você não pode... A técnica da conversa, ela não é uma arte, eu chamo de técnica, porque você tem que ouvir muito, né? Sim. Você tem que analisar o que você ouviu e tentar se transformar numa ferramenta de multiplicação das vontades do leitor, né? Sim. Mas com cuidado, sem imposição de ideias. E falando sobre o futuro, que você perguntou também, muita gente comenta comigo, e o e-book, parará, meu Deus, o digital. Eu falo, olha, o digital é bom por muitos aspectos, né? A gente hoje está aqui
por um veículo que vai se propagar pelos caminhos digitais também. De forma alguma a gente é adversário do digital, até porque se você for, você vai ficar um eremita louco, né? Sim. Um náufrago louco. Mas eu acho que o livro em si, e a forma de aprendizado, e a forma de você reter o que você consome, o que você lê, se dá melhor no papel. Concordo. Tá? E não é ser antiquado, é pensar e comparar as matrizes, comparar a forma da absorção, a retenção. Assim como a gente está conversando, e a conversa também tem um tipo de poder, né? De ouvir e de dividir, de conversar, já existem até estudos científicos de neurociência e tal, que diz que o que você lê no impresso, você retém 35% mais do que no digital. E suportes diferentes para finalidades diversas também, né? Eu fico sempre achando nesse papo, Tarran, de que, nossa, né, o e-book vai substituir. O rádio ia acabar, a televisão ia acabar, e tá tudo aí, né? As coisas estão acontecendo aí. Sim. Tem um papo meio, né, exagerado também nessa parada. Me parece mais que, dada a relevância desses suportes, eles vão se acomodando. Eles vão e vão achando, se acomodar é isso, ele vai achando a sua vocação. E eu não acho, o e-book eu acho muito caro, cara. Se você pensar um e-reader ou tablet, sei lá o quê, o Kindle, ele custa X. O e-book, ele custa mais da metade do preço do que é o livro. Então, se o livro ele é 50, o e-book é 35. Sim. Não é 50 e o outro é 5. Sim, essa discrepância tão grande. E outra, o livro tem outras vidas. Por exemplo, eu acabei de ler, Vitor, lê isso aqui. Passa ele pra frente. E eu vou gostar que você leia, ou você dá o meu cartão, o cara compra na Realejo. Mas assim, o livro tem uma generosidade dessa troca, né? Apesar da frase que eu acho que é do José Mindlin, do bibliófilo, colecionador, ele falou: existem 2 tipos de idiotas no mundo. O que empresta livros e o que devolve. É triste ser os dois, né? É horrível ser os dois dessa vida. Mas você tem razão, Tarran. Escrever uma dedicatória para alguém, passar esse livro aquela pra marca frente. humana, né? Aquela biblioteca do Gastão, que estava nas capas, mas também estava no livro, na primeira página. Sim. Buenos Aires 2024. Meu, é um momento seu. Que esse lance do Buenos Aires 2024 é uma coisa do... tem algo meu nesse livro, né? Eu humanizei esse negócio, né? Tem um poema bonito um livro com uma dedicatória do autor? Pô, nossa, é impagável. Tem um poema bonito do Manuel Bandeira, Gesso, que ele vai contar sobre uma estatuazinha de gesso que ele tem há muitos anos e que, um tempo depois, ele sem querer esbarra nela, ela cai e quebra. E ele ajoelha para remontar aquela estátua, para ir colando os pedacinhos dela. E ele, quando ele vai remontar a estátua e colar os pedaços, ele percebe o afeto que ele tem por aquela estátua. Ele vai fechar ali o poema com o verso, né? E aquela estatuazinha mostrou para mim que só é verdadeiramente vivo que já sofreu. A gente vai impregnando de humanidade essas coisas, né? Acho que o livro ele tem isso, coisa que o e-book não tem como ter, né? É impossível. E tem um tipo de defesa, e ele responde só para o 3% do mercado. As pessoas acham que responde por mais. 3%. Só isso. Em 2024. Caramba. Então, assim, calma, a ameaça dele se deu há 20 anos, quando a Warner criou, parará, não sei o quê. Aí todo mundo, nossa, eu acho que vai acabar. Mas é difícil acabar algo milenar. Concordo. Né? Gutenberg tem o quê? 600 anos já, a imprensa? Para isso. Mas, pô, eu tô lendo até agora, você vai perguntar, o que você está lendo? Não, tô brincando. Mas tem eu tô lendo O Infinito em um Junco, que é uma historiadora espanhola chamada Irene Vallejo, e ela fala sobre os livros no mundo antigo. O livro antes do Gutenberg, o livro da civilização clássica, grega, Biblioteca de Alexandria. Bacana. As argilas que tinham os hieróglifos, sei lá o quê. Cara, as pessoas precisam botar o conhecimento em algo físico na sua frente. Inclusive é mais reconfortante e é mais seguro
Ah, mas está na nuvem hoje. Tudo bem, está na nuvem. Beleza. Mas a democracia desse lugar, onde você pode buscar o conhecimento e você deixa o conhecimento lá para quem puder absorver, nem todos vão absorver, mas está democraticamente oferecido num lugar. Né? Eu acho isso importante também como símbolo. Bacana. Pô, muito legal mesmo. Gostou do papo, cara? Achou maneiro? Cara, muito. Pô, muito bom. Tem nenhuma pergunta aqui. mais para eu cornetar? Olha, a gente está sempre lá na Realejo, vai lá tomar um café de pé, com o Tarran. Fica de pé, ó. Opa, deixa o moleque aí. Dá medo. Vai cair. Não. Ficou. Um prazerzão, cara, receber você aqui. Obrigado, Vitor. Parabéns mesmo, aí cara. pelo trabalho. Trabalho de responsabilidade enorme de vocês. Mas eu sou fã aí da Litera e muito legal estar por perto também. E ó, Tarran, dessa vez a gente não esqueceu, tem convidado que vem, a gente esquece. Você é especial, a gente não esqueceu. Tem presentinho pra gente te dar. A produção vai trazer aí pra gente. Produção. Esse belo rapaz atrás das câmeras é a produção. Olha, que mancebo. Trazendo aqui. Vai arremessar. Presentinho que legal. Da Litera Cultural. Poxa, caneca, muito obrigado. Nossa ecobag de presente. Vou levar duas, essa que eu já tô bebendo. Obrigado demais, cara. Olha aí que legal. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse papo com o Tarran. A gente achou muito bacana, foi muito legal aqui. Espero que para vocês também. Não esquece de seguir a gente nas suas redes sociais, curtir o vídeo se você está assistindo o vídeo pelo YouTube, sininho, todas essas coisas que você sabe que você tem que fazer. Se você está escutando a gente pelo seu agregador de podcast, eu sempre esqueço a palavra agregador, eu lembrei de primeira dessa vez, seu agregador de podcast, também curte aí, segue a gente, porque muitos outros papos também muito legais virão. Um beijo para todos vocês, fiquem bem e até a próxima conversa. Tchau, tchau.